ex-presidiários na família?
ao vivo agora, né? Já estamos, já está valendo, hein, Sandro? Aí, ó, Maravilha. compartilhando, Podbleia, primeiro dia de estreia. Bom, a data não é bem assim significativa não, sabe? A julgar pelo dia de hoje, mas com certeza é um dia muito especial. Estou aqui com o Sandro Vital, músico, meu amigo, com a Tayane também, né? Que além de tudo é uma amiga, mas enfim, é uma pessoa inteligente, né? Que Mais ou sabe menos, mais muitos ou menos. assuntos. Pastor Álvaro, que está conosco aqui. Modesta. É Álvaro de quem mesmo? Moreira, para não trocar o seu sobrenome, né? Bom, estamos aqui e agradecendo desde já você que está conosco. Eu já estou aqui, ó, estou acompanhando você que entrar de repente pelo YouTube. Hoje não deu para entrar pelo canal Podbleia, o canal criado exclusivamente para o lançamento. Mas está aí pelo meu canal, Jodel Santana, e logo na sequência vai lá para o Podbleia. Você que está conosco, já aproveita para curtir, comentar, compartilhar, seguir o canal também, tá bom? Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante, porque é algo que todo mundo está falando ultimamente. Todo mundo fala. E é claro que nós, como cristãos inteligentes que somos, não vamos ficar de fora. E vamos apontar a posição do cristão em relação à política. Para isso, estamos aqui com 3 visões diferentes, 4 com a minha, mas eu não posso comentar muito não, porque... Né? Nem eu. Então, hoje eu vou deixar só os convidados. Vamos ser educados. Primeiro as damas aqui, né? Ouvindo da Tayane aqui, que certamente tem uma visão, né? A visão inclusive da mulher, da jovem, em relação à política. Vou começar com uma pergunta bem simples, que eu acho que todos nós também já em algum momento perguntamos. E aí, a igreja pode se envolver com a política, Tayane? Sim. Não, brincadeira. A igreja não só pode, como deve se envolver com a política. Eu estava conversando com o Pedro em casa antes de sair. Desde sempre, né, eu tento me informar sobre os assuntos. Aproveitando, mandando um abraço pro Pedrão aí, tá na área também, Ele né? tá assistindo? Tá assistindo ele ali. Tá online e presencialmente. Por que o cristão deve se envolver com a política? A grosso modo, quando a gente abre o nosso espaço para outras pessoas decidirem por nós, a gente perde o nosso lugar de fala. Então, se a gente dá espaço para ímpios ficarem só na política, a gente não tem como questionar nada. Bem a grosso modo, desse jeito. Opa. Vamos lá, vamos falando aí, vai, Sandro, puxa. Cadê a música? O som. Áudio. Você não tá alugado. Deixa eu ver se eu consigo. Tá sem imagem também, né? Tirando imagem. Sim, valendo. E aí, Melqui? Melqui está conosco aí na direção. Pronto, maravilha. Então, assim, primeiro dia, problemas técnicos, ruído pra caramba, é assim mesmo, né? Quem nunca? E, bom, desde já agradecendo a você que está conosco. Inclusive, eu estava vendo aqui alguém que já está também entrando na live. Você que quiser participar também pode fazer pergunta, dar o seu comentário, a gente vai ler aqui, tá bom? Olha, deixa eu ver aqui, começar a pesquisar as perguntas. Lembrando que você pode curtir, comentar, compartilhar. O tema de hoje, por sinal aqui, repetindo aqui, já que estávamos sem áudio no início, Sandro Vital, meu amigo, aqui é a Tayane, e o pastor Álvaro Moreira, é isso? Pronto, o tema, nós vamos falar a posição do cristão em relação à política. É um tema que tem sido muito batido, mas tem sido batido de uma forma realmente, vamos dizer, normal, convencional. E agora a gente vai trabalhar em cima da a visão do cristão em relação à política. E aí, normalmente a gente faz aquela pergunta, né? Mas a gente vai misturar Deus com a política?
E a posição do cristão em relação à política? Vou fazer a pergunta novamente, estamos sem áudio, então a Tayane aí, novamente. Tayane, crente pode se misturar com a política? Como eu estava dizendo antes, né, não só pode, como deve. Porque, mais uma vez, vou até usar um exemplo pessoal, que foi o motivo pelo qual eu estudei psicologia, para ser o meu curso de formação. Quando você deixa espaços vagos em cargos importantes, você abre espaço para pessoas decidirem por você. Você perde o seu lugar de fala. Então, quando o cristão deixa cargos vagos dentro da política, ele não tem representação. E mais uma coisa que a gente confunde muito. Política é o parlamento, o senado, mas a gente que vive em sociedade, nós somos cidadãos políticos, porque política é a organização de cidades, é a organização de polis. Então, você, por existir, já é um cidadão político, como ser humano. Eu creio que o preconceito maior é por conta da politicagem, e não em si da política, né? Sim. Porque a politicagem que é suja, mas a política, em toda a Bíblia, no decorrer dos livros, ela é todo política, né? Tem política em todos os livros. Então, a questão não é a política em si, e sim a politicagem que alguns fazem. Né? Aí parte para a parte cultural, né? Porque aí nós envolvemos a nossa visão, a visão brasileira da política, que durante muitos anos nós sabemos, né? A partir do princípio de que os índios entregaram suas terras em troca de pentes e espelhos, né? A ideia de política é essa, é um benefício mútuo. Mas, pastor Álvaro, a sua visão de política, o crente pode ou não pode se envolver com a política? A paz a todos aqui, boa noite, prazer estar falando com você e tudo, Ricardo. Assim como a Tayane muito bem falou aqui, né, o cristão não só pode, ele deve se envolver, até porque é uma forma de defesa. Né? Nós precisamos estar por dentro, ciente de tudo que está acontecendo, porque nós também temos voz. Nós temos que falar, temos que ser ouvidos. Né? E se não tivesse representação cristã na política, pode ter certeza de uma coisa que eu vou te dizer. Esse podcast evangélico talvez não estaria nem acontecendo. Ô pastor, fazer uma primeira pergunta minha aqui para o senhor. Para nós que não somos políticos por profissão, o senhor acha que tem um limite do quanto nós vamos mergulhar nessa questão? Na verdade, a pergunta para os dois, tanto para o senhor quanto para a senhora. Então, há um limite ou é algo que não há limite? O limite não tem limite. Então, isso aí depende muito, por exemplo, assim, da observância da pergunta. Tendo em vista que, um exemplo, eu como pastor, estando frente à igreja, não sendo um político, né, eu me envolver com a política, eu tenho que saber qual é o meu limite para poder eu estar, então, trazendo para a igreja, para que eu possa estar envolvendo ou não pessoas. Agora, se eu, como pastor, me envolver literalmente na política, aí sim eu tenho que buscar todas as formas do que a política traz para que eu possa realmente entender e poder trabalhar e atuar na política. A sua pergunta é sobre, também, só para ampliar um pouco mais, é sobre dentro da igreja, o posicionamento de ensinamento? Não precisa necessariamente ser dentro da igreja. Por isso que eu respondi. O senhor como pastor, o senhor tem duas visões, tem como a de cidadão e como a do pastor. Vamos separar assim dessa forma. Então, o senhor como pastor e você como uma cidadã. Eu como cidadã não vejo limite. Não tem limite. Enquanto eu puder me aprofundar e entender o que está acontecendo, eu tenho que aprofundar. O pastor, enquanto exerce a função de pastor, ele deve instruir dentro do que a Bíblia fala, dentro do púlpito, e a Bíblia já pende para um lado específico, muito claro. Mas a gente tende a não direcionar explicitamente o que o cristão deve fazer. A gente tende a ensinar. Mas eu, como cidadã, não vejo limite, até porque ainda existe liberdade de expressão nesse país. Pareceu bravo agora, né? Você viu? Não, se você falasse o número, eu votava em você agora, viu? Falou bonito. Ó, a gente fala assim, e para quem está de fora, de repente, né, não é protestante, de repente é um cristão de outra faceta, porque nós sabemos que o cristianismo tem diversas facetas, né? Existe o cristão protestante, anglicano, metodista, batista, enfim. O católico também é um cristão, né? E quando nós falamos da visão do cristão, nós não estamos querendo usurpar a sua opinião.
Você que está em casa, de repente, no trabalho, onde quer que você esteja, a gente não está aqui querendo usurpar a posição do cristão. A gente está querendo colocar a visão da igreja em relação à Bíblia. E aí, Sandro, você deve relembrar o capítulo, o episódio que nós estávamos em uma emissora por aí, fazendo o programa, né? E aí eu mencionei que a Bíblia é um livro conservador de direita. Inclusive esse foi um estopim para que, né, um abençoado lá não aguentasse praticamente o término da gravação e invadisse o estúdio para questionar, inclusive, isso. Na verdade, ele questionou já com um pouco de ar de arrogância, Impedância, né? Ele bastante, falou que ele era cientista político e que teve um outro dado também que foi, eu acho que o estopim para ele estourar ali, que ele estava muito nervoso. Foi que o nosso convidado, ele acabou falando que os números de eleições não, de presidente passados, né, não era aquilo que todos achavam que era, porque havia aí como se fosse uma vantagem mundial, como se fosse já vinha bom o mundo, né? A China já vinha com elevação, né? Com alta do seu PIB e todos os outros países. Como se o Brasil fosse uma consequência do que aconteceu com o mundo. Então, o nosso convidado, ele falou sobre números e que a fonte era o IPEC. Então ele questionou porque... IPEA, né? IPEA. IPEC não é muito confiável, não. Eu assisti esse questionou. Você assistiu esse? Eu assisti esse podcast. Mas ele questionou que no caso, nós não confiamos, nós como cristão, eu creio que o cristão tende para a direita, né? Que nós não confiamos em pesquisa, mas só que a pesquisa é uma coisa e dados já confirmados são outra. Então, para um cientista político ficou meio esquisito. Eu gosto de fazer comparações, pastor. Olha, digamos que a pesquisa é uma fatia da opinião pública, ok, maravilha. Só que eu não posso confiar na política porque é igual aquela amostra grátis que a pessoa te dá no papel, dizendo, ó, esse é o sabor, esse é o cheiro do perfume. Você vai pagar 200, 300, 500 reais num pedaço de papel só porque tem o cheiro do perfume? Então, é a mesma coisa a pesquisa, é uma amostra. Então, você pode até, digamos assim, ter uma ideia do que está acontecendo, mas não pode confiar piamente. Aliás, diante do que nós vimos ultimamente, temos que colocar realmente na berlinda a dúvida. Nós podemos comparar uma ciência exata e uma, né, nem tão exata humana. Assim. É porque os dados estão completamente desatualizados, né? Eles usam um censo muito antigo para continuar fazendo as pesquisas, visto que a margem de erro absurda que houve nas últimas eleições. Eu nunca vi nenhuma pesquisa errar 14%. Na verdade, tem algumas tendenciosas, né? Você depende de onde você está fazendo as perguntas, né? Aonde você vai fixar ali o ponto para poder, então, estar pegando as pessoas para poder estar fazendo a pergunta, qual o tipo de pergunta. Então, assim, se você chegar e fazer uma pergunta se a pessoa está ou não satisfeita com esse governo, pode ser que ela responda que não. Né? Pode ser que ela fale, olha, não estou satisfeita. Ainda mais se você lembrar algum ponto negativo, né? Você lembrar um ponto negativo. Mas isso não faz com que ela ou não já tenha determinado qual seria a sua posição de votação ou política. Então, estar ou não satisfeito é uma coisa. Agora, você ou não ter uma outra posição por não estar satisfeito é outra totalmente diferente. Eu vou contar uma novidade para vocês, as pessoas mentem. Meu Deus! Que informação nova! Realmente. Pô, você me pergunta. Você me pergunta em quem eu vou votar? Necessariamente eu não preciso dizer em quem eu vou votar, ué. Quem garante que o que eu disse é realmente verdade? Na verdade, no contexto que vivemos, às vezes eu escondo, na verdade, a minha opção, né? Por medo de, sei lá. Porque a gente sabe, né, que tem muitas pessoas mal intencionadas, né? Então, às vezes eu me retraio um pouco. Mas essa questão da polarização eu falo também, muito. né? Eu falo demais, inclusive. Mas foi por isso que nós te convidamos, viu? Fala demais, mas fala bastante. Já até saí do grupo da família. Mas assim, até pelo fator aqui de como é o podcast,
politicamente correto, a gente tem que ser politicamente cristão. Gostei, Opa. realmente. E é um termo... Aliás, o politicamente correto... Eu vou até anotar é isso aí. Vai pro Não, o Instagram. politicamente correto já é um termo que mudou, né? O esquerdisticamente correto. Exatamente. Esse é o grande problema, né? Tipo assim, você é politicamente correto se você, hoje, como pastor da igreja, não pode se pronunciar em relação à política. Você não pode falar sobre isso no culto da igreja. Você não pode estar trazendo isso, dependendo do âmbito espiritual. Só que a gente tem que conscientizar o povo. Sim. Tem que trazer as informações, né? Senão você incorre no erro da omissão. Sim. Que hoje em dia, infelizmente, a internet, o celular, hoje nós temos, infelizmente, algumas emissoras, grandes inclusive, que hoje ela definiu o seu lado, né, o seu lado partidário. Pastor, desculpa interromper o senhor. É que chegou aqui uma informação que o microfone do senhor está sem som. Então é melhor interromper antes e vou trocar aqui. Eu vou ceder o meu microfone para o senhor. Isso. É dia de estreia, tá? Hoje tá tudo perdoado, Pode né? Ficar dividir sem comigo o som. microfone. Vê se agora melhorou. Agora tá dando pra ouvir A aí? gente divide o microfone. Né? Então, gente, olha só, deixa eu tentar voltar aqui um revés de tudo que eu estava. Não. A gente vai tentar continuar, tá? A gente vai tentar continuar. Eu estava dizendo aqui, talvez pulou, né? Talvez não deu para ouvir. É que muitas pessoas, relacionadas ao que o Sandro tinha falado, muitas pessoas buscam ser politicamente correto. E o politicamente correto, inclusive, faz uma intromissão dentro das igrejas, na nossa posição, como nós podemos ou não nos definir, né, como cristão ou não. Então, foi aonde que eu até trouxe o termo aqui, né? Nós não temos que ser politicamente correto, nós temos que ser politicamente cristão. Né? A gente tem que saber qual lado que a gente defende. E sobre essa questão da polarização, uma coisa interessante que a gente tem que observar, é um fenômeno novo. Nós sabemos que o Brasil, durante muito tempo, não teve lado. Era só um ponto e pronto. Aliás, o que fosse pregado como informação já virava verdade de imediato. O que a mídia, a grande mídia, falava como notícia, virava uma verdade, ainda que não fosse. Né? E as pessoas durante muito tempo falavam, mas o brasileiro é muito acomodado, assiste a tudo na plateia, não faz nada, não sai para as ruas. Não fala. Aí, quando os brasileiros começam a sair, começam a exprimir a sua opinião, o seu pensamento, aí agora, esses mesmos que defendiam que os brasileiros fossem às ruas, agora ficam criticando a polarização. Mas eu vou falar uma coisa, me critique, eu posso estar errado. Mas, nesse ponto, nesse momento, a polarização é uma coisa positiva. Sim, mas a polarização existe porque não sei se posso falar isso. Pode. Esse é o primeiro governo de direita que tem no Brasil desde as eleições diretas, Justamente desde por esse fenômeno. 1989. Não pode falar isso, não deve. Porque até então era só esquerda, era só partidos de esquerda. Até tem um vídeo, né, Se você quiser olhar do pra segundo câmera, candidato. Não, é que eu tô olhando para as pessoas em volta. Ela tá querendo saber se pode falar, mas pode. Eu tô buscando a aprovação dos Pode, olhares. pode. Tem um vídeo de um candidato que tá aí falando, parabenizando uma eleição que só tinha... Estou muito feliz que só temos candidatos de esquerda concorrendo. Olha aí. Você já viu esse vídeo? Você já viu esse vídeo? Não. Só temos candidatos de esquerda concorrendo, então eu sei que, independente do resultado, o Brasil vai estar em boas mãos. É a primeira vez que a gente tem um governo de direita. Os outros governos eram pseudo-direita. Isso, era isso que eu ia Na mencionar. verdade, Jodel, essa é uma falsa defesa. A gente pensa que eles estavam nos defendendo, estavam nos incentivando para ir para a rua, mas na verdade era tudo orquestrado. Nós não tínhamos isso aqui, ó. Sim. Isso aqui deu voz. Hoje, Muitos falaram que deu voz sociais. a idiotas, como alguns falaram, né? Eu não posso falar quem foi que falou. Né? Vamos dizer que o candidato que leva o nome de um prato muito gostoso, né? Que fatiado e grelhado é muito bom. Prefiro o camarão. Mas diga, esse é o grande X da questão, né? O X da questão é que, como diz assim, fez com que nós, hoje, tivéssemos informação na palma de nossas mãos. Então, é claro que, como estamos falando aqui, baseado até no tema, né? A gente está falando aqui sobre o quê? A gente está falando sobre qual é a nossa posição, se a gente pode ou não nos posicionar. E isso fez com que a gente viesse mostrar a nossa posição. A grande realidade é que a gente tinha, porém a gente não tinha como mostrar.
né? E A também- quantidade de pessoas contra era maior, então a Sim. gente ficava. E também a gente tinha informações limitadas. Sim. Tinha uma famosa emissora, rede, que nós não vamos falar o nome, ela que orquestrava tudo isso. Então, já diziam jornalistas antigos que eles que colocavam o presidente e tirava. Sim. Né? A grande E era mídia. realmente verdade. E hoje não, hoje nós somos mídia. E nós estamos aqui, nós somos pequenos, Tem mas nós temos voz. Tem um Rapidamente, aplicativo? Tayane, eu quero Sim. agradecer as 22 pessoas que estão conosco nesse momento. Que bacana. 22 Show. pessoas assistindo. Salve, a salve gente. família! Muito obrigado aí, viu? Olha, pode escrever aí, fica à vontade, manda suas perguntas. Nós estamos aqui, claro que nós estamos aprendendo também, mas podemos responder algumas perguntas de pessoas que tenham dúvida de repente, inclusive em relação a essa questão da visão do crente, né? Desde que não pergunte pra mim. Mas pergunta ou também dá a sua opinião, a gente vai poder responder aqui, bater esse papo bacana. Dessa vez não tem aquela pressa dos 30 minutos, né? Sim. Da emissora onde nós gravamos. Pode perguntar, participe com a gente. E lembrando também que esse é o nosso primeiro, então tem alguns detalhes, como o microfone baixo, Um ruído a o mais. ruído a mais, essas coisas nós vamos tirando. Mas o importante é iniciar, e nós iniciamos. Né? Estamos aqui com os amigos, com os parceiros. Alguns Nós nem tão iniciamos. amigos assim. Eu confesso que eu iniciei com o pé direito. Pra poder, né? Não é. Porque Conclua, né, melhor, o outro pé O não... outro vem em seguida depois. Tem um canal, não só no YouTube, mas eles montaram um aplicativo também, parecido com a Netflix, mas chama Brasil Paralelo. Não sei se vocês já Inclusive ouviram falar. sofreu cerceamento hoje. né? Exatamente. Eu ia falar exatamente sobre esse documentário que eles fizeram, o Teatro das Tesouras. Que por sinal já era São- feito com outros candidatos, mas quando chegou Sim, num específico, Sim, parou. Exatamente. Aí não vale mais, né? Foi necessário tirar. Eles tiveram. Não sei se eles já tiraram, se eles vão tirar ainda. Foi obrigado a algumas. remover. Mas será que eles já removeram? Porque se não removeram ainda, vai lá assistir, hein, galera. Muito bom. quero Eu fazer assisti, muito bom, e ele explica exatamente isso que a gente estava conversando agora. O que é a tesoura, né? Dois polos que cortam em opostos, mas com a mesma finalidade. E era exatamente isso que acontecia até agora. Sempre existiam vários partidos, mas com o mesmo intuito de dominar o Brasil com a O esquerda. curioso, Tayane, nisso que você falou, e tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, é que os juízes que determinaram do TSE, agora saiu um pouco do STF, né? Porque são as mesmas figuras que estão agora no TSE. Sim, só Dessa migraram. vez, eles decidiram que as informações, olha, você que está assistindo, calcula comigo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma matemática exata aqui para entender o resultado. O que foi passado na matéria, segundo os próprios juízes, é verídico. Aconteceu. É verdade. Segundo os próprios juízes do TSE. Mas, segundo os mesmos juízes, podem gerar opiniões controversas. E por isso tem que ser tirado do ar. Mesma coisa aconteceu com o Nicolas, com o vídeo que ele fez. Sim, Quando o sua casa veículo for roubada, faz o L. M. Faz o M? É o L Eu mesmo. vi. Ah, entendi. Então, peraí. Porque eu não queria fazer o Faz L. uma letra aí. Ele teve que tirar, porque Faz falaram, o P de Podbleia. falaram que não era fake news, mas poderia induzir as pessoas a ter um pensamento contrário. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se a justiça não é tendenciosa para um lado, sempre é imparcial, o que se chama isso? Eu estava vendo hoje que umas postagens, o candidato Bolsonaro, Eita! ele não pode chamar um outro candidato, que eu não vou falar o nome, mas é a oposição, de ladrão. Porém, a oposição pode chamar o candidato Bolsonaro de genocida. O que seria isso? Justiça não é. Na grande realidade, assim, na grande realidade pode chamar ele de genocida, de ladrão, de bandido, de corrupto, você pode chamar ele de que você quiser. Né? O lado oposto é que você não pode chamar ele de nada. Né? Você não pode Sim, fazer isso mesmo. Então, assim, o que eu vejo, né, como cidadão, eu acho que não precisa ninguém desenhar para mim que existe, claro, uma polaridade e que é tendenciosa a um lado só. Isso é fato. Isso é fato. Né? Eu acho que não precisa, eu acho que uma criança entende isso. E eu acho que eles acham que nós não entendemos, né? Somos os idiotas que hoje estamos com os celulares na mão. E Então, o equivalente a isso complicado. é o mesmo que eu chegar assim para o Sandro e dizer, pode bater que eu seguro ele. É mais ou menos isso, porque eu não deixo ele devolver, né? Mas você pode agredi-lo. Então é basicamente isso que está acontecendo. Então, assim, a gente vê
que isso realmente é algo que tem que ser visto, né? Eu espero que isso seja visto, eu espero que uma hora isso consiga mudar para que a gente possa realmente ter, primeiro, repórteres que realmente portem os dois lados da moeda, né? A gente esquece que tem dois lados, parece que só existe um lado só, né? Então isso tem acontecido, e é claro que é evidente, não precisa se esconder, não precisa a gente estar aqui falando, isso é evidente para qualquer um. Eu acredito que só não enxerga aquele que não quer ver. Sim. Pronto, e aí... Ou aquele que não busca também informação, né? Porque hoje em dia, se você falar que você não tem informação é porque você não quer. Você não quer buscar informação. E a gente tem que... Como que a gente vai defender alguma coisa que a gente não entende se está errado, se está certo? O mínimo que você tem que fazer é checar. Olhar realmente, isso aí que está acontecendo é verdade? Porque a mídia não é mais imparcial. E aí, voltando para a questão do crente, porque nós sabemos que isso aí tem afetado principalmente a igreja. Olha, eu falei aqui recentemente numa ADEME online, né, também, que faz parte da ADEME, jovens, e eu falei que inclusive foi o mesmo tema, Deus tem tratado conosco sobre isso, né? Eu não tinha combinado nada, inclusive, Sandro, com o Abimael, que é o líder geral da mocidade, e ele simplesmente chamou, né? Ele também não tinha assistido o Radiamante, olha só como são as coisas, mas ele combinou inclusive com o Miller, que estava no Radiamante quando nós falamos. Foi uma coincidência muito grande, porque o Miller praticamente fez a parte 2 do que ele já havia mencionado, né? Então, assim, hoje o que nós vemos é que a igreja ela tem sido prejudicada de uma forma muito grande. Por quê? Por que a igreja foi tão prejudicada durante muito tempo? Por que existem leis, pastor, a Tayane e o Sandro, que impedem a igreja, por exemplo, de pregar em praça pública, mas permitem a prostituição? Por que existem leis que, por exemplo, impedem você de colocar o carro de som, né, em alto volume na frente da igreja, mas permitem em alguns locais, né, músicas inapropriadas, inclusive para crianças, né? Então, assim, nós sabemos que a omissão da igreja durante muito tempo, e aí não vamos culpar, porque na verdade nós recebemos isso dos nossos ancestrais, daqueles que nos ensinaram também dessa forma. Mas essa omissão da igreja durante tantos anos foi o que acabou nos prejudicando. Não tínhamos representatividade. Hoje nós até temos alguns, não vou citar nomes para não cometer gafes aqui, mas temos alguns representantes evangélicos, protestantes e também católicos, porque nós estamos falando do cristão no geral, que estão representando a igreja lá e que é quem, vamos dizer assim, se não fizerem nada, pelo menos eles estão ainda freando o avanço. Ah, sim, e isso ali, né? O nosso amigo aqui, né, que está dirigindo o trabalho, ele pediu para a gente falar sobre as mulheres, a visão das mulheres. Sobre as principalmente mulheres cristãs, né? Isso aí eu vou deixar, né? Porque até, né? Vou deixar para Tayane. Eu tava falando bastante sobre isso com o Pedro também, porque eu falei assim, Pedro, eu preciso ter o que falar, né? Chegar lá sem ter o que falar. O que eu vejo... Você não falou quase nada. Você me respeite, que eu estou no meu lugar de fala. Aí, ó. O que eu vejo como a importância da mulher? Primeira coisa, durante muito tempo a mulher erroneamente foi vista como submissa. Tanto pela igreja, porque as pessoas não tinham muito conhecimento, tanto pela sociedade em si. Por isso que surgiu o movimento feminista, né? Feminista, que queria trazer esse empoderamento feminino. E a gente vê que o foco é a mulher, tirar a mulher de casa para destruir o lar. Então, eu vejo que o papel da mulher é o mais importante ainda dentro da sociedade para se manter informada, porque a mulher tem o poder de estruturar a casa. Se a mulher estiver bem, a casa fica bem. Se o marido não estiver bem, ela tem a capacidade de tornar a casa bem, mesmo qual é assim. O homem que é maluco chegar em casa e querer criar uma confusão com a mulher, né? Pois é, né? A grande realidade... O pastor pode responder também. Posso? Pode, como pastor. Bom. Então, a grande não como realidade... mulher, como pastor. Que tem uma mulher, né? Então, sim, ele com certeza. Também sofre, ele Beijo, sabe. não, amor. Já fez a moral, né? Foi a deixa. Então, o que acontece? A grande realidade é que... eu costumo dizer assim, depende muito de qual tipo de livro que você está lendo, tá? Então, por exemplo, se você está lendo um livro a qual não tem nada a ver com a sua vida, a qual não tem nada a ver com aquilo que você busca, ou então não tem nada a ver com a história a qual você está acostumado, você vai ter informações totalmente trocadas desse livro. Sim. Tá? Então, por exemplo, a submissão na Bíblia não tem nada a ver com o que eles colocam hoje. Exatamente. Que a mulher é submissa.
E sendo assim, eles fazem com que essa troca venha a acontecer de forma realmente ignorante, né? Ignorante, não sendo conhecedor. Então, quando começa a realmente ter um conhecimento bíblico do que é uma mulher ser submissa ao marido, vai ver que não tem nada a ver para que tenha tamanha devastidão, vamos colocar assim, né? Das mulheres ter que ter esse lado, né, feminista, de revolta, de revolta, né? Porque né, nós temos que ter a nossa defesa, não tem nada a ver. A gente vê no movimento feminista um ódio da mulher em relação ao homem. Na literatura você não encontra livros que falem de ilhas que existem só homens. Eu acho que nenhum de vocês aqui gostariam de ir para uma ilha dessa. Mas existem vários relatos de mulheres, de ilhas de mulheres, que elas não gostam de homens e tudo isso para destruir a família. Porque a mulher é o eixo. É ela que estrutura. Na verdade... Os movimentos sexuais, desculpa te interromper, não, mas esses movimentos sexuais e os avanços, eles vêm do movimento feminista. Eles vêm para destruir a família. A esquerda se apoderou porque assim, eram movimentos distintos. No mesmo ano que começa a primeira onda feminista, é o ano que Marx solta o manifesto comunista. E foram movimentos separados que se uniram com o mesmo propósito. Então eu vejo que a mulher ela precisa conhecer o outro lado, porque Sun Tzu fala que uma das estratégias é conhecer o seu inimigo. Sim. Então você precisa conhecer o lado oposto, mas você precisa estar revestido daquilo que é verdade para você não desestruturar a sua casa. Porque a gente vê que o foco era sempre empoderar a mulher e tirar a mulher de dentro de casa para que a criança ficasse desamparada e fosse aprender na rua, fosse aprender na escola, com professores com viés ideológico já formado. Eu chamo isso de terceirização da educação. Exatamente. Né? Porque o que eu costumo dizer é que quem é responsável pela educação não é a escola, são os pais, né? E a escola é responsável por ensinar, passar conhecimento. E até o que é ensinado na escola precisa ser revisto. Sim, também. Aqui, eu só quero deixar um comentário aqui. Tem várias participações aqui, ó. Eu não estava vendo aqui, peço perdão ao pessoal que está aí. Se vocês continuar, tem a Roberta Araújo. Senhores, ouvi 3 cristãos que decidiram se omitir e não vão votar. O que vocês acham da omissão? Então, entrando nesse assunto, né, que a Tayane estava aqui expondo, nós como cristãos, né, que lemos a Bíblia, que estudamos, que ouvimos sempre o nosso pastor falar, né, a gente já começa a identificar. Eu vou falar para esses 3 cristãos que estão se omitindo, que você possa transmitir, compartilhar esse vídeo. O que acontece? Se você observar, você como cristão, se você observar o que a esquerda pretende, quais são as pautas, é basicamente isso que a Tayane estava falando. Por quê? O que consegue acabar com a igreja? O inimigo, ele vai tentar por onde acabar com a igreja? Pela família. Então, se você vê, não é um verdadeiro empoderamento feminino que as feministas elas querem. Na verdade, elas querem destruir relacionamentos, destruir famílias. Aí você vê aborto. Aborto é para não continuar, né? Não ter uma família. Uma família construída de a Tayane como com cortar a raiz da planta, né? O Pedro, eles se casaram recentemente, né? Tem meses de casado. Futuramente vai vir aí uns 5, 6 meninos. Então, daqui uns 5 anos. Ficou preocupado. A família, correndo ali. A família ela é constituída de pai, mãe, filhos e filhas. Então, o inimigo das nossas almas, agora uma visão um pouco mais espiritual, ele tenta na família. Você pode observar, todas as pautas esquerdistas visam em destruir a família, porque destruindo a família está destruindo a igreja do Senhor. E parece exagero, mas de forma sutil já o fizeram isso durante a pandemia. Se você observar, olha, eu comentei isso lá também no programa, que nem Nero conseguiu, mesmo queimando Roma, colocando culpa nos cristãos, ele não conseguiu frear a igreja. Nunca a igreja tinha passado tanto tempo fechada e sem cultuar mesmo em casa. Você já tinha visto isso, pastor? Eu não conheço na história. Eu confesso que não. Né? Eu confesso que eu não tinha visto dessa proporção, dessa maneira, né? De forma alguma. Mas assim, uma mensagem rápida para essas 3 pessoas, né? que não vão se posicionar.
nós falamos exatamente sobre isso aqui, do ser politicamente cristão, né? Eu acho que, assim como tem pessoas que hoje estão na igreja e se manifestam de forma errônea, né? E se a gente for levar para a Bíblia, né? Eu creio que eu estou aqui na condição de pastor, para poder estar trazendo aí alguma orientação. Se a gente for levar para a Bíblia Sagrada, ela é recheada de fatores a qual faz nos entender de que a gente tem que nos posicionar. Até porque a gente vê de um lado e do outro hoje como tem sido em relação ao que eles defendem. Então, um exemplo que eu te dou. Se você tem uma pessoa que é candidato, a qual você está apostando nela o futuro, né? Você está apostando nela o futuro dos seus filhos, dos seus netos, das crianças, até mesmo o seu, porque você vai vivenciar, né? Você pensa no dia de amanhã, querendo ou não, você pode, às vezes, até colocar como cristão dizendo, né, o dia de amanhã não nos pertence, mas você faz planos do dia de amanhã. Sim. Ou será que você não faz planos, como amanhã vai vencer a conta de luz, então nem vou saber como que eu vou pagar, porque eu não faço plano no dia de amanhã. Se não é fizer bem plano assim. de como pagar, vai fazer de como tirar do Serasa. Do né? Serasa. Então, assim, você faz planos para o dia de amanhã. Se ele chegar, você tem o plano formado. Se ele não chegar e Deus resolver nos levar, já temos um lugar. Então nós temos que entender qual é a nossa posição. Sendo assim, como que iremos fazer com que o futuro ou o dia de amanhã ele possa ser melhor se a gente está apostando em algo pior? Eu acho que não é dessa maneira que a gente deve nos posicionar, né? Então, assim, como cristão, você pode muito bem argumentar dizendo, mas nenhum dos dois lados é cristão. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que você pode buscar pelo que cada um tem representado ou que cada um tem feito, né? Aonde tem visitado, aonde tem entrado, quais são aqueles que têm o abençoado. Pensa assim, né? Em quem eu vou apostar? Aquele que tem sido abençoado, pelo menos, pelos cristãos ou por aquele que tem sido abençoado por entidades? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a situação do nosso país em relação ao mundo, que muito embora haja uma reclamação, se a gente for comparar, o Brasil ainda está em vantagem, mas vamos entrar já nesse tema. Eu vou aproveitar para mandar uns abraços aqui para o pessoal que está nos prestigiando, nos ajudando. Já tem aqui, a gente vai fazer na sequência também, mas mandando abraço, claro, né? Miriam Lanzilotti, família tá com a gente aí, viu, ô Melk? Aí, ó. Deixa eu ver quem mais aqui, a Tati Oliveira. Olha, aqui tá também. Olha que benção, a Tati Oliveira. Tem uma moça chamada Tayane Cristina também com a gente aí, né? Nossa, quem é essa moça? Quem será? A Evelyn, Pedro Gouveia, da família também. Que inclusive virou meu sobrenome. É verdade. Thaís Laís. Também Thaís tá com a Laia. gente. Mandou coraçãozinho, ó. Então, coraçãozinho também aí. Camila Bolsonaro. Não. Camila e o comentário é Bolsonaro 22. Eu pensei entendi. aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem gente mandando palmas aqui, ó. O Eduardo Dudu, né? Eduardo Deodato mandou palmas. O Pedro também aí, né? Mandou um foguetinho aí. Muito bem, viu? Valeu, Pedro. Sara Fernandes. Deixa eu ver quem mais. A Roberta, você já citou aí, né? Falou parabéns pela iniciativa. O quê? Parabéns pela pod. Sim, muito bem. Obrigado, viu, Sara? Sara Fernandes. A Tati Oliveira também. O pessoal começou a falar do som. Inclusive eu quero aproveitar, pedir perdão aí. No início a gente ficou sem som, deu ruído a mais ali. Mas é estreia, galera, né? Então, é adaptação. Estamos capinando o lote ainda. Diga, eu quero mandar um abraço também. Manda aí. Por enquanto eu não tô cobrando, não. Minha esposa, Ana Paula, não sei se ela tá vendo agora, mas ela vai ver depois. Vai, sim. Para um amigo meu, o pastor Silvano, ele está se recuperando de uma cirurgia. Graças a Deus deu tudo certo e ele está aqui assistindo conosco. Então, pastor Silvano, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida e essa recuperação seja bem rápida. E queremos o Senhor aqui, hein? Eu conheço essa frase. Você conhece? De onde você está plagiando? Você está plagiando a frase de outros programas? Eu queria fazer referência aqui. A pergunta que o Fábio Paulo fez, eu acho que já foi respondida, né? Logo no início. O Fábio Paulo perguntou, senhores, né, e senhora,
É possível ser cristão e votar em partido de esquerda? Eu acho que ficou meio que respondido, Mas né? vamos deixar o pastor dar mais uma... Vai lá, uma Quem foi que fez esclarecida. essa pergunta aí? A pergunta foi feita pelo Fábio Paulo. Senhores e senhora, é possível ser cristão e votar em partido de esquerda? Então, é possível. Não é correto. Possível é. Gostei. Possível é. Tanto é Não que é existe. correto, tá, irmão? Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que a pessoa que faz isso, ela precisa ter um pouco mais de conhecimento bíblico, ela precisa se envolver um pouco mais com o cristianismo para poder entender qual é a posição que ela tem que tomar para que ela possa, então... Gente, eu vou até colocar aqui de uma outra maneira para que a gente possa entender. A questão não é direita ou esquerda, tá? A questão é ser cristão. Então, ser cristão, você tem um posicionamento a tomar. E qual é o seu posicionamento? Essa é a grande questão, né? O seu posicionamento é em relação à defesa da vida. O seu posicionamento é em relação ao Evangelho, é em relação a Cristo. Se o seu posicionamento for em relação a Cristo e você tiver um conhecimento embasado na Bíblia Sagrada, pode ter certeza de que nessas eleições você tem um lado. Nessas eleições você tem um lado, tá bom? Olha, a resposta dada. Agora, participação aqui do Fábio Oliveira, nosso queridíssimo Fábio. Ele falou assim: Jodel, comenta sobre o vídeo do... Dava pra gente chamar ele pra ele Marcos fazer essa Aurélio. pergunta aqui, né? É verdade, é verdade. Dá pra aparecer? Dá pra aparecer? Dá Vem sim, aí, Fábio. eu vou ceder aqui o espaço. Que aí ele mesmo vai poder Tá doido pra citar, sair comentar, né? Falar sobre... sobre essa questão aí, né? Da fala do ex-ministro do STF, o Marcos Aurélio. Fábio, boa noite, tudo bem? Aí, eu sabia que você não ia resistir, você ia chegar aqui também, né? Bom, você tinha falado aí sobre essa questão do vídeo. Comenta mais sobre e pra gente poder explanar aqui. Então, em relação a esse vídeo, né, nós temos os ministros do STF, eles têm a posição deles. Mas um ex-ministro muito importante, o Marco Aurélio, ele falou numa entrevista onde ele falou que no primeiro turno ele ia votar numa terceira via, porque ele não concordava com um dos dois candidatos, que está na polarização, né? A qual polarização ela é importante, porque, como foi falado aqui, que é a primeira vez que nós temos um candidato realmente de direita, e o Brasil precisava disso, né? Até por ter uma cultura conservadora, né? O país. Sim, E falava do próprio ex-ministro, né, o Marco Aurélio, que não concordava com a posição dele anteriormente, quando ainda estava exercendo a função de ministro. Ele disse que ele votaria, no primeiro turno ele votaria numa pessoa de terceira via, creio que ele deve ter votado na Simone Tebet, né? Steps. Mas no segundo turno ele vai se posicionar votando em Bolsonaro, porque ele não concorda com o Lula ter sido apenas os seus processos anulados. Então ele fala que o Lula ele não foi inocentado. Ele deixa bem claro. Cita bem lá que por questões jurídicas, por um entendimento que ele não concorda também, Sim. do ministro Fachin, a qual por questões de CEP, imagine se nós fosse anulado todas as questões de CEP e de pessoas que se É difícil de entender, né? Um exemplo que eu vou dar aqui, né? Eu acho que isso abre parâmetro para todos os lados. Então vamos colocar assim, eu acho que se uma pessoa sai daqui e vai para um outro estado, né? Nós estamos aqui no estado de São Paulo. Então a pessoa vai para o estado de Minas e chega lá e ela então causa um delito e ela é presa no estado de Minas, então ela não pode ser julgada por Minas, né? Ela tem que ser solta, descondenada, porque ela mora no estado de São Paulo e ela deveria então ter sido julgada no estado de São Paulo. Então você vê que isso não acontece em lugar nenhum, né? Ele vai ser preso lá porque ele roubou lá, ele vai sair de lá e vai para uma penitenciária no estado de São Paulo e o seu julgamento simplesmente vai mudar de CEP, mas ele vai continuar preso, porque ele continuou, né, tendo a sua condenação e todos sabem. Então, assim, isso é algo E o curioso inexplicável. dadas as circunstâncias em que tanto tempo se levou, né, para ser definida a sentença, passou-se ainda pelo TRF4, vários juízes condenaram.
O Moro, ele condenou, o Moro, que era um dos cabeças da Lava Jato, condenou a 9 anos. O TRF4, se não me engano, salvem, né, porque a memória também pode falhar, foi lá e aumentou para 12. Aumentou mais a sentença. Então, Era não truco, foi era o Moro truco. que condenou, foram os juízes todos. Sim. E não é que houve uma injustiça, é que por cometer alguns crimes, e que não foram poucos, ele acabou sendo condenado. Só que detalhe, aí eu não vou citar nomes porque depois o STF vai vir para cima de nós, né? Mas o que está ocorrendo é uma parcialidade da justiça. Nós percebemos isso porque nós não somos leigos, né? Estamos aqui porque estamos mostrando que o cristão pode e deve sim se posicionar em relação à política. E sobre a omissão, alguém falou aí, né, sobre os 3, foi com o Sandro, né? Foi. Que perguntaram, inclusive, 3 pessoas que não vão se posicionar, que vão se omitir no voto. Eu vou citar um exemplo. Eu vejo a Tayane sendo assaltada, levaram a bolsa dela. Ela grita por mim: Jodel, me ajude. Eu vou vir as costas para a Tayane, vou embora, não chamo sequer a polícia. Eu estou sendo o quê? Mais que isso, eu estou sendo covarde. É uma palavra forte? É. Tão criminoso quanto o bandido. Eu estou sendo conivente, eu vi. No mínimo eu deveria chamar a polícia e ser testemunha do que ocorreu, para que ela possa de repente ter a sua bolsa reintegrada, ou pelo menos ter uma assistência, vamos dizer assim. Mas quando nós vemos o nosso país sendo saqueado, roubado, a maior empresa, Petrobras, quase ir à falência, e a gente permitir que depois de tudo isso, vários milhões, bilhões que foram devolvidos, pessoas que foram presas, milhões que foram gastos com a justiça, a gente agora vê esse mesmo condenado, descondenado por uma questão de CEP, voltar a ser candidato. Isso é dizer para os nossos filhos que ser criminoso aqui no Brasil compensa. Não, e detalhe, pela idade dele, o certo seria recomeçar o processo, e pela idade dele nem pode. Porque já prescreve. Automaticamente eu já velha. estou inocentando ele, entre aspas, não estou inocentando porque ele continua sendo condenado. Mas eu uso da jurisdição, eu uso uma brecha na lei para cancelar tudo o que foi feito, inclusive as sentenças que foram dadas. No mínimo ficou em aberto. O certo seria ele nem poder concorrer, porque no mínimo ficou em aberto. Se a gente for pensar pela idade e prescrever julgamentos de quem já foi condenado, eu acho que vai sair bastante gente da cadeia, né? Então, assim, pensando em relação ao que o Jadel acabou de falar aqui, nós temos que ver em relação como cristão, né? A gente tem que ver que realmente o não se posicionar é acovardar, né? Você não ter, eu prefiro não fazer, eu prefiro não opinar, eu prefiro não votar em ninguém, então. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Como cristão, você tem que entender que você deve se posicionar. Você deve se posicionar, tá? Você não tem que ser omisso, né? Até porque a omissão também é um crime. Negligência. A negligência é um crime. Então, assim, você tem que se posicionar, sim. Como cristão, também, porque você, principalmente, tem que defender a sua fé, né? Então, assim, eu vejo essas pessoas simplesmente... um exemplo que eu vou dar, né? Tem muita gente que hoje, infelizmente, está vendendo o cristianismo simplesmente numa crença de que amanhã vai ser melhor, eu vou poder comer, né? Tem muita gente passando fome, né? E assim, eu uso até das palavras aqui, de que eu vi o candidato falando em relação a isso. Se tem tantas pessoas passando fome, eu acho que hoje tem o portal da Caixa que você pode ir lá se cadastrar e receber o seu benefício. Então eu acho que você vai suprir um pouco das suas necessidades. Que é um direito, né? E acaba voltando para o Estado. É um direito. Vale ressaltar. Né? Hoje 22 milhões de pessoas já recebem, 2 vezes a população de Portugal. É um direito de quem merece. Então, quer dizer, você pode ir lá e você pode ter o seu benefício. Então, se está passando fome, é porque você ainda não teve orientação de poder ter um benefício a lhe ajudar. Então, eu vejo que, assim, nós temos que entender muito em relação a isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Por quê? Porque muitas das vezes a gente, como cristão, a gente prefere nos posicionar naquilo em que não vai nos afetar. Aquilo que vai me afetar, aí eu prefiro não me posicionar. Ou seja, isso aqui pode ser que não seja bom para mim.
Então, por não ser bom para mim, eu prefiro não me posicionar. Vendo a história do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, Eu tô pensando só em mim. E aí eu quero fazer aqui um exemplo bíblico em relação a isso. É do meu né? tempo. Um exemplo bíblico, vamos lá. José do Egito, ele era um governador, um cargo político. Tá? Um cargo criado, inclusive, para ele naquela situação em que aconteceu os fatos. Criou-se um cargo político. E José, ele em momento nenhum, ele deixou o cristianismo de lado. Nesse caso, o judaísmo, né? Ele era... De jeito nenhum, ele não deixou de lado. Ele não falou, olha, eu não busco Deus, né? Eu não sou adorador a Deus, não tenho experiências com Deus. Não, de forma nenhuma. Né? Ele trouxe para o ambiente onde ele estava quem ele era. E hoje, infelizmente, a gente está fazendo isso. A gente omite, às vezes, no nosso trabalho. A gente omite aonde a gente anda. A gente omite aonde a gente está. Dependendo do lugar, me desculpa, né? Te surpreender com isso. Tem cristão que às vezes está trabalhando dentro de uma empresa, já vai fazer 5 anos. E o seu amigo de trabalho se surpreende quando ele fala que é cristão. Porque já tem 5 anos e ele ainda não sabia. É o agente secreto do evangelho. É o 007. Pastor, pegando esse gancho que o senhor falou, tem uma pergunta que eu fiz aqui. Em relação, como é que foi o seu posicionamento com seus colegas de trabalho? Por exemplo, os embates que nós temos no dia a dia, né? Eu trabalho lá e tenho sob minha responsabilidade uma quantidade de pessoas. E todo dia, política hoje, ele é o assunto do momento. E tem aqueles atritos, né? Como é que tem sido para vocês, assim, os atritos na igreja, no trabalho, na rua, né? As pessoas não aceitando o seu posicionamento, a sua escolha, né? Porque nós temos direito à escolha, a escolha nossa é a direita hoje e o pessoal não tem aceitado essa direita. Convivemos tanto tempo com a esquerda, né? Eu votei no Lula em 2002, depois não votei mais, graças a Deus, porque dali eu pude ter um pouco mais de consciência do governo dele. Depois estourou o escândalo do Mensalão lá em 2005, aí graças a Deus não votei mais ele, mas hoje eu acho que devido à polarização nós temos tido mais um embate mais incisivo, porque antigamente você era PT, PSDB, PMDB, era sempre ali os que se diziam de centro, mas não era de direita, mas não era de direita, era de centro, esquerda ali, era só troca de... Tanto é que hoje nós vemos um posicionamento político, né? Até o governador do estado aqui que resolveu apoiar um dos candidatos, né, de direita por sinal, ele apoiou, mas o partido dele se omitiu, diz não, nós não apoiamos essa decisão. Então ele acabou tomando iniciativa própria, né, mas o partido PSDB acabou não aderindo junto com ele, né? E era aquele que durante muito tempo nós víamos como sendo de direita. Então era uma falsa direita, que hoje é o vice, né? Esquerda, como dizem os cariocas, né? Outra esquerda. Para vocês terem uma noção, hoje eu estava assistindo no YouTube lá, parte política, e o jornal lançou essa manchete assim: o vice do governador de Minas, o Zema, o vice do Zema apoia Lula. Só que se você pegar só na manchete, você fala, nossa, o Zema está apoiando o Bolsonaro e o vice dele está apoiando, não, mas é o vice do mandato passado. Então nós temos que tomar cuidado com essas pegadinhas. Inclusive, exatamente não é o vice do Zema, até porque ele ainda, né? O vice do Zema ainda vai entrar, mas a pessoa fala, nossa, mas o vice do Zema, o Zema está apoiando o Bolsonaro e o vice dele, não, mas não, é o vice passado, que era do PSB. O Zema só não tinha apoiado ainda porque o partido dele é diferente e tinha um candidato à presidência, né? Isso mesmo. Mas uma coisa que você citou que é muito interessante a gente falar aqui, para quem tem um conhecimento aí de jornalismo, sabe que no jornalismo isso é coisa de ensino médio. No ensino médio ensina que na manchete não pode ter nem interrogação e nem pode ter a opinião do jornalista. Manchete é um resumo da notícia. Isso é coisa que você aprende no 2º ano do ensino médio. Não é nem na faculdade de jornalismo ainda. Eu acho que muitos jornalistas que estão fazendo hoje, eles esqueceram. Ou eles pularam o ensino médio. Mas a grande realidade é o seguinte, a grande realidade é que hoje, pelas redes sociais, eu costumo dizer que é tipo aquela caixinha de promessa, né? Você abre e lê. Né? Então, assim, tem muitas pessoas que não buscam para poder saber a informação, da onde vem essa informação, não busca quem escreveu, né, qual tem sido a intenção dessa pessoa. Simplesmente você pega aquela manchete ali e pronto, já usa aquilo ali até mesmo como uma posição, né? Tá vendo aqui? Olha o que a pessoa falou, nossa, tô fora, é por isso que eu não vou apoiar ele. E assim, gente,
busca realmente a entender o que aquela pessoa quis dizer, né? Não é simplesmente uma chamada para poder te fazer ficar confuso em relação ao lado, né? E isso vai fazer com que você tenha uma orientação melhor, né? Eu gostaria de poder mandar um abraço aqui. Pode posso? mandar, inclusive já ia falar também aqui de alguns, mas você... Não, eu quero mandar primeiro. um abraço aqui, tem o Oriel. O Oriel tá nos assistindo aqui, É, né? ele tá mandando abraço Ele pra mandou você. aqui um abraço aqui. Ele é lá da cidade de Volta Redonda, da Igreja Metodista Wesleyana, Do Rio de Janeiro. pastoreado pelo pastor Josenildo. Um abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Isso aí, grande abraço. Deixa eu ver quem tá aqui também. Bom, a Camila já tinha falado aqui, né? Eu acho que Manda um abraço pra minha mãe. Minha mãe Ah, tá é? assistindo também. Pronto. Qual é o Raquel, nome dela? Raquel Ferreira tá aí A no Raquel, chat. pronto, aqui. A Camila está participando bastante ativamente. Obrigado, Camila. Ela escreveu aqui, Davi era rei, então também é político, né? Sim. Uma Deixa eu ver aqui posição. mais. Deixa eu ver aqui. O Sérgio Santos. Uma Nosso posição de Sérgio. presidência, né? Mandou a bandeira do Brasil aí, né? Patriota. Deixa eu ver quem mais aqui. O Pedro, mais uma vez participando, mandou dizer, tipo, tô aqui, né? Bacana. Deixa eu ver, o Ariel escreveu aqui Bolsonaro 22. Você também já tá respondendo ali. Ó, Lembrando que você só tá lendo, né, Eu Jodel? tô O lendo. Bolsonaro 22. Você não tá É, insinuando a gente nada. tá lendo aqui, tá, Foi- irmão? não tá- estou me é o que tá no informando. chat. Não, é um ativamente, posicionamento. Porque meu voto é secreto, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, você que ainda... Eu não citei seu nome aqui porque de repente não apareceu, mas tem aqui pelo menos 22... Agora estão com 17 simultâneos, já esteve com 27, porque oscila bastante, mas sim, significa que tem muita gente nos prestigiando. Nosso muito obrigado a você, viu? A gente está na primeira transmissão do Podbleia. Hoje era para ser pelo canal próprio do Podbleia, mas não foi possível, que é tudo novo. E na próxima transmissão, que será na próxima quinta-feira, já vai ser pelo canal próprio. Hoje está pelo canal Jadel Santana. Eu vi aqui que tem 17 pessoas, né? Nesse momento. 17 foi Isso. 2018, tá, gente? Subiu pra 22, por favor. Fábio. O Sandro ele tá querendo É. aqui, mas deixa eu É, só trazer aqui um conhecimento para você. Assim, sim. o que vocês acham sobre a fake news, né? Eu tô acompanhando bastante e eu tô vendo que a fake news de um lado ela tá podendo, do outro não que tenha fake news do lado da direita, mas quando se leva a crer que possa ser uma fake news, na hora vão lá e tiram do ar. Teve uns aí, vou citar um candidato aí, igual, né, jogou imagens do Nicolas Ferreira lá de Minas, Sim. né? Também a desculpa dele lá que eu vi no Instagram era que, né, foi questionando, ele falou assim, nossa, quando eu fui ver já viralizou, ou seja, ele não tá se importando se é verdade ou se é mentira. Não. Ele simplesmente quer jogar a informação, quer deixar a pessoa em mais lençol, porque até a pessoa Mas se identificar... nessa questão do Nicolas Ferreira, teve um posicionamento até da própria esquerda, que se colocou contra. Não, isso é o muito Nicolas foi baixo. muito ridículo. Eles mesmos. Foi um tiro do pé que eles deram, porque até a esquerda apoiadora se colocou isso contrária ao eu que ia questionar. aconteceu. Bom que você falou, Fábio. A minha posição em relação a isso que aconteceu. Olha só, a esquerda se posiciona sempre em defesa, entre aspas, das minorias, ok? Ok. Só que tem um detalhe. Quando se trata, por exemplo, de algumas religiões, inclusive nós vemos aí, logo depois do primeiro turno, em que aparecia um satanista rindo da cara dos bolsonaristas, falando alguns palavrões. Muitos de nós vimos aqui o vídeo, né? Inclusive depois esse mesmo satanista foi o único de esquerda que teve o vídeo removido porque prejudicava o Lula. Olha só, eu falei o nome. Falei, né? Enfim. Só que, olha só, aí veja só, agora nós vemos que eles que são defensores dessas minorias, quando prejudica o lado deles, automaticamente eles demonizam. Demonizaram literalmente, não, o satanismo, ok, né? Satanismo já demonizar o satanismo parece até ironia, né? Mas enfim, se eles são defensores das minorias, não deveriam criticar então. E a questão do homossexualismo, falando que o Nicolas era homossexual, se eles são defensores dos homossexuais, por que eles estão colocando como se fosse uma coisa ruim? Ok, eu sou cristão, eu me posiciono contra porque a Bíblia diz que é errado, ok, mas eu respeito. Certo? Nós todos que somos cristãos aqui respeitamos, né? Viu, Jodel? Hoje mesmo, aproveitando aí, hoje eu vi do caso da Bia Kicis também. Surgiu isso aí também, ou seja, não há nada concreto que tenha essa informação, mas, ou seja, pode um homossexual de esquerda, mas não pode um de direita. E aí consegue para poder difamar o governo de direita. Fizeram isso com o Agostinho na primeira eleição. O Agostinho, que se posicionou a favor do Bolsonaro lá em 2018, demonizaram ele, porque ele era homossexual e defendia um governo de direita. Gente, a gente tem que entender que a grande realidade não é a sua posição ou não é quem você é,
A grande realidade é qual lado que você vai se posicionar. Então, assim, o lado que você se posicionar, eles vão contra, não importa. É simples assim, entendeu? Não importa se você faz parte, eles não vão te defender por isso. Eles não vão te defender por ser homem, ser mulher, qual a sua opção sexual, não vão te defender qual religião você segue. Eles vão assim, quando você está com eles é favorável a você. Quando você se mostra contra, simplesmente eles são radicais. E isso, pelo amor de Deus, tem sido visto. É claro e evidente. A gente só tenta, né? Como diz assim, né? Esse inquérito da fake news, por exemplo. Você falou fake news. Sim. Inquérito da fake news que até agora era para ter sido arquivado, mas o doutor Xandão, o Careca, né? Ele manteve ativa, né? Polícia Federal. Mas enfim, pra cá. ele é o Xande de Pilares, que tá falando do Xande de Pilares. Só que quando uma verdade que pelo próprio STF é visto como verdade, prejudica um dos lados, mesmo sendo verdade, é removido como arquivo, como se fosse fake news. Mas se não é fake news, por que foi removido? Na grande realidade, eu tenho buscado entender até hoje qual é a lei que fala em relação a fake news, né? Qual é a lei? A gente não tem essa lei, né? Alguém criou isso e continuem falando em relação a isso. Então, assim, não existe uma lei que hoje fala sobre fake news. Agora, a questão em relação a imagens ou vídeos, né, que realmente de fatores que não existem ou tentam burlar e colocar uma coisa e outra, isso existe, né? E é liberdade, né? Se a gente não vê isso na internet ou não vê isso nos Facebooks da vida, no WhatsApp, a gente vai ver nos muros por aí escritos. E assim, uma pergunta que eu vou soltar aqui, né? Tá sendo removido aí os vídeos, está sendo removido as falas, tem alguns muros pichados. Vocês vão mandar pintar também? Como é que vocês vão fazer? Ajuda aí, me responde aí, por favor. É interessante que isso aí já é a censura prévia, né? Sendo implantada sutilmente, como é tudo desde o começo. Eu brinco que a gente tem os 10 mandamentos e eles têm o decálogo de Lenin, né? Que é deturpar a sexualidade da juventude, destruir a família, desarmar a população. É verdade. Graças a Deus a gente já contratou até um advogado, ele tá. É porque os irmãos vão vendo. O diretor colocou ali na TV. Vamos precisar de advogado. Perdão aos carecas que eu comparei vocês com o Alexandre Moraes, perdão, viu? Viu, Pedro? Ele não tá falando de você, amor. Só que vim passar o microfone pro Sandro ali, voltando aqui, essa questão da fake news, os dois candidatos que apoiaram o Bolsonaro em 2018, eles não se elegeram esse ano porque foi um absurdo que eles fizeram, né? Um teve 13 mil votos, o outro teve 20 mil votos. Foi diferença pouca, só de 1 milhão de votos, né? E caiu bastante. Quase nada, imagina. Então, assim, a população sabe quem é do bem e quem não é. No caso do Janones é um exemplo, né? Ele fazia lives aí se usando como um divulgador dos projetos do dinheiro do governo, que o governo ia ser disponibilizado para a população, mas quando chegou na eleição desse ano, e detalhe, ele olhou pro Nicolas e falou: Nicolas, eu vou te tratorar nas urnas. Foi ao contrário, né? Foi ao contrário. E para vocês aí que tinha noção da realidade. E para vocês que gostam do Janones aí, toma cuidado, que ele é advogado, mas quando ele ganha uma ação, ele não repassa o que é do cliente, não. Nem uns 30%. Só uma informaçãozinha aí que ele traz. Falar nisso. Obrigado, Fábio. Valeu, meu. Participação sempre efetiva. Hein? Falar nisso, mandar um abraço aí pro Nicolas, né? Eu ainda não conheço, mas olha, rapaz, excepcional. Não é todo mundo que tem 1,5 milhão de votos, né? Não. Parabéns. Realmente. Bom, eu quero aproveitar aqui, deixa eu ver quem mais está com a gente. Lembrando que nós estamos hoje pelo canal Jordão Santana, mas não é por aqui que vai ser na próxima, vai ser no próprio canal Podbleia. Deixa eu ver quem está aqui. A Gabi. A Gabi falou para eu mandar um abraço especial. Manda aí. Saudar o Senhor com a paz dos irmãos. Olha assim. Aliás, para quem disse que ia estar nervosa, a Tayane não está parecendo nada nervosa, não. Tá bem tranquila. Eu estou nervosa, estou me controlando. Ela mandou a paz do Senhor, meus irmãos, top, e hashtag Podbleia. Fabiano mandou um abraço para vocês. Um grande abraço para você também, Fabiano. Deus continue abençoando a vida de vocês aí, Só pra viu? Gabi e pro Fabiano, não. E ela escreveu, Ihu, olha aí. Eita, Quem que escreveu esse eita aí? Fala, Sandro. É muito difícil aqui substituir aqui o Fábio, né? Tem muito conhecimento. E eu, vou sofrer aqui um pouquinho. Mas eu quero deixar uma dica cultural, já que vocês falaram no nome dele. Eu li e é muito bom. Aqui mostra muita coisa. Olha, legal, já temos patrocinador, que bacana.
Né? Aí, ó. É porque É. vale a pena. Ficou por aqui. Ele é top. Vai, põe Ah, aí. é o próprio Nicolas. Isso, Nicolas isso. Ferreira. É porque vale a pena. Cristão O cristão e a A política. gente divulga de graça mesmo pra ele. Vale a pena O mesmo. Cristão e a Política, do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira foi o deputado federal mais votado, Ele mais bem explica aí qual a votado. receita para conseguir 1,5 milhão de votos? Não. Explica assim. Explica. Lealdade e fidelidade ao pai. Aí Isso, sim, pronto. muito bem. Ele é cristão, um jovem cristão de 26 anos. E ele teve, né, aí seus 1.485.000 votos. Eu creio um número bem próximo a esse. Se for 1.486.000. Eu arredondei. Acho que era Eu arredondei pra 490 e 1,5 milhão. poucos. 90 e poucos. É. Então eu vou até deixar. Deixa eu ver. Eu achei que você ia dar pra algum Não, de nós. Negativo. Eu não li Tava tudo ainda. comemorando Esse já. Deixa Deus te usar, né? Eu não- Deixa Deus te usar, varão. Ainda não. Mas eu posso, né? Assim, quando a Vai ter um gente chegar sorteio no numa. final aqui. Não, no final não, mas quando. Vamos estipular aqui uma meta de. Isso, Uma meta de. 10 de mil seguidores. 10 mil. Pra Aí gente eu poder estipular. eu sorteio não só esse, mas como mais 4 livros. Ah, pros seguidores? Isso. Ah, Mas você é uma seguidora? sou. Você já foi lá num Pod Já. Bleia? Tá valendo, Já. né? Ela até participou aqui. É. Ah, então eu estou participando. Então vamos estabelecer a meta. Hoje é a primeira live, a primeira transmissão, primeiro podcast Podbleia. E nós vamos estabelecer aqui a meta de 10 mil seguidores. Quando atingirmos aí. Opa! Deixa eu ver aqui. Ah, o diretor tá. Ele aumentou um uma pouco ali. uma média Não, menor. ele diminuiu. É, Ele diminuiu. Sei. Tá sendo mais realista, né? Pensei que tinha Quantos? aumentado Ele para falou 500 500 mil. seguidores. A nossa fé é maior, varão. 500 Que seguidores. isso? Patrocinado pelo Mel, nosso diretor, né? Pronto, 500 seguidores, eu vou comprar um outro livro Aí, do ó. Nicolas e 500 seguidores a gente sorteia. Você não pode ficar Pronto. com outro sorteio aqui? Não, isso aí não. Então, isso aí já compartilha aí, porque quando chegar aos 500 seguidores, vamos sortear esse livro e vai ser bem. Vai ser mil. não. E esse, Ao vivo na live. e esse Ó, silêncio que deu agora? A Joyce tá ali também. Eu acho que a Joyce poderia dar uma opinião, mais uma opinião feminina sobre Quer a falar? Vem política. cá, Joicinha. É que o forte dela é cantar, né? Quando tiver participação musical, a Joyce vai vir cantar com a Não, gente. inclusive, eu queria fazer um convite. Sábado estaremos na Praça do Sapo fazendo panfletagem. Ah, é? Que bacana. Quem quiser ir com roupas, né, do nosso país, Bacana. com bandeiras. Lá não é proibido vestir verde e amarelo, não, Ainda não é proibido nesse país não expressar a sua opinião. Ainda temos esse direito. né? Né? Maravilha. Não sabemos até Então quando, você mas. veste a camisa verde e amarelo com o nome de Jesus e vai evangelizar lá, né? Entregar panfleto. Eita, mistério! Bom, agora nós estamos nos aproximando do final, diretor? Aí, rapaz, estou lendo a mente do diretor ali, ó. Já está no finalzinho. Bom, então, agradecendo aqui ao Sandro Vital. Tem mais alguma coisa? Fala, Sandro. Eu só quero agradecer Fale a agora o todos. cálice para sempre. Até Eu a próxima live. queria, contrariando um pouco o diretor aí, antes de finalizar, né, eu vou fazer meus agradecimentos, né, a Tayane também, mas eu queria deixar por conta do nosso pastor, nosso amigo aqui, pastor Álvaro Que tu Moraes. mandou bem, hein? Mo- Não, Moreira, é isso aí, Moraes cara. Moreira? É Tayane, Tatiane, Moraes, Moreira. É que, Tá vendo? então, Vocês me amam. queria deixar com ele aí uns 5 minutos para o senhor trazer fazer uma uma conclusão, mensagem. né? Uma mensagem aí, não precisa ser uma mensagem política. Muita coisa. É? É. Não, pode ser 7 então. Mas deixa Deus Não, 7 o deixa Deus te diretor não usar, deixa. dá lugar, dá lugar, dá Então eu lugar. quero agradecer meus colegas aqui, a Deus primeiramente, né? Mas ao meu colega Jodel, o diretor, que eu não posso dizer o nome dele ainda, é segredo, é um diretor O High surpresa. Game, ó, o último. Depois ele aparece. High Game. A todos que nos ajudaram, né, a começar esse projeto. Eu quero falar para vocês que esse projeto ele vem do coração de Deus para nossas vidas e do nosso coração também. E esperamos, né, não vai ser só esse tema, né, até pedimos aí para vocês sugestões de temas, né, Queremos fazer do nosso cotidiano cristão, né, nós como servo do Deus Altíssimo. Então eu quero agradecer a participação de cada um, a minha família, minha esposa, que sempre me apoia, né, e a vocês convidados, meus amigos que estão aqui, e meu colega aqui, Jodel aqui, parceirão aqui, experiente, E eu nos quero mandar um ensinando. abraço para só duas pessoas: Deus e o mundo. Pronto. Deus, Pronto, pátria, maravilha. família e liberdade. Aí Pronto, sim, agora- muito bem. Vou passar a palavra aqui para Tayane. dama.
Não, eu só queria agradecer também a oportunidade e fazer um convite a todo mundo que está assistindo, e principalmente as mulheres, a buscar sempre conhecer e estudar não só a palavra de Deus, mas tudo o que acontece ao redor. Porque é a mulher que está sendo atacada. A mulher é a estrutura, como a gente já falou, a mulher é a estrutura, e o movimento esquerdista, feminista, vem atacar a mulher para destruir os lares. Então eu sei que as mulheres têm o dom de fazer o marido mudar de ideia. Tanto é que o Pedro não manja muito de política, eu que fico conversando com ele. De Bíblia é o contrário. De Bíblia é o contrário. Por isso tá bem, ele é bem calmo. Presbítero, né? Presbítero É, Pedro. o presbítero Pedro. Então, já Mas a gente tem esse poder que Deus deu pra gente de poder estruturar o nosso lar. Então eu faço um convite pra você. Não tenha vergonha de se posicionar, não tenha vergonha de falar que você é cristã, não tenha vergonha de falar que você é de direita. Estude e tenha argumentos para quando você for questionada, você poder se posicionar. Pronto, muito bem. Rapaz. Tá com você, Ficamos Álvaro, sem agora. palavras. Agora eu entendo porque o Pedro ouve ela, né, Pedro? Depois de um discurso desse aí, eu também ouviria. Né? Detalhe, ó, acabou o momento podcast, agora é o momento mensagem. Não vamos interromper. Mensagem para um dia Meu melhor. Deus do céu. Só o senhor. Né? Que responsabilidade. Quero, claro, agradecer, né, esse momento de estar passando junto com vocês nesse podcast, poder responder, né, estar juntos aqui, falando um pouco da nossa opinião e posição. Né? E assim, irmãos, deixando uma palavra aqui para que nós possamos nos entender melhor relacionado ao cristianismo e à política, né? Nós devemos nos posicionar, nós precisamos nos posicionar, até porque a questão, como eu disse aqui, não é nem direita e esquerda, né? É simplesmente aqueles que vão contra os princípios cristãos e aqueles que estão a favor dos princípios cristãos. Surpreendam vocês, eu ouvi pessoas, inclusive, já argumentar, dizendo o seguinte: mas o mundo já do maligno mesmo, então, né? Gente, isso é um pensamento totalmente errado, tá? Porque se o mundo jaz do maligno, então não preciso nem frequentar mais a igreja, né? Já está na mão dele. Então a gente está ali todos os dias. Por quê? Porque a gente tem a fé e convicção de que Deus todos os dias ele resgata mais um. Ele traz mais um para o teu reino, né? Então temos que entender que nós temos um lado a defender. Eu não acredito que os cristãos que morreram na arena por não negar a Cristo morreram em vão. Eu sou um dos que bato de frente, eu sou um dos que defendo o cristianismo, eu sou um dos que não tem problema nenhum ir para a cadeia ou ir para qualquer lugar em defesa de Jesus Cristo. Muitos já foram e eu não tenho problema, entro na fila. Mas eu defendo sim o cristianismo. Nós temos que defender o que nós acreditamos. Nós temos que defender sim a Bíblia Sagrada. E eu queria fazer menção aqui de um versículo, a qual está aqui em 1 Timóteo 2, de 1 ao 2, que diz assim, antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridades, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Se alguém a qual você está defendendo já teve a sua dignidade destruída, por favor, meu querido, mude de lado. Entenda de que você está defendendo o lado errado. A Bíblia nos ensina assim. Então entenda de que você é um cristão e você precisa defender Cristo, começando dentro da tua casa, defendendo tudo aquilo que traz para a tua vida um bem-estar, tendo Cristo como primeiro centro da sua atenção. Então, se você lê na Bíblia Sagrada tudo aquilo que vai de encontro a Cristo e você vê que alguém está indo totalmente contrário daquilo em que a Bíblia ensina, então você, mesmo sendo cristão, está se posicionando do lado errado. Então não faça isso. Entenda de que nós somos defensores de Cristo e não importa o que aconteça conosco.
a não ser que você mais não tenha esse tipo de pensamento. E aí o que vier é lucro. Tá bom? Minha palavra fica para os irmãos, para que Deus possa os abençoar, para que Deus possa lhe dar sabedoria, para que esse segundo turno possa ser decisivo, não só para nossas vidas hoje. Estamos pensando muito na picanha que vai cair do céu, a gente está pensando muito no agora, mas a gente está esquecendo do amanhã. Pronto, a minha sugestão está na data do dia da eleição, só isso. Mas eu quero agradecer aqui a Tayane mais uma vez e a todos que estiveram conosco aqui, né? Sua família, aqui representada pelo Pedro, né? A Joyce também que esteve conosco aqui, a todo, o Arthur também veio nos ajudar, a todo o pessoal que fez isso acontecer, né? Para que esse primeiro dia viesse a se tornar realidade. Não fomos só nós que estivemos aqui, mas muita gente nos ajudou, inclusive compartilhando, comentando, curtindo, seguindo o canal. A você, nosso muito obrigado. Sandro, quinta-feira, que horas? Quinta-feira, às 21h30 novamente. Tá aí. Não é às 22? Não, 22 não, vai ser 21h30. Ser 22 e 22, né? Um abraço a todos os 22, amigos. entendi Deus agora. abençoe. Um abraço a todos os amigos, que Deus abençoe. Um abraço a vocês. Tá Muito aí. obrigado pelo convite. Galera, como eu sempre Primeiro de digo, muitos. fica com Deus, porque com ele já fomos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço. É com você, Melton.